Hey guys, what's going on? Robert for International Post Research, mais um vídeo para você diretamente da costa oeste. Você que está acompanhando a gente pela internet, pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e participe, deixe a sua opinião. Os próximos programas a gente vai colocar o número do WhatsApp também para que vocês possam entrar através do Streamline ou lives ao vivo e fazer perguntas, comentários, enfim, da melhor forma possível. Bom, a gente não pede nada no nosso canal, único exclusivo do canal Independente, a caminho do nosso primeiro ano de Pura Independência no ar, para trazer informações realmente na íntegra para vocês. Bom, vamos começar falando sobre o Sérgio Moro, a entrevista que ele deu lá na Roda Viva, TV Cultura, de São Paulo. Ele colocou vários factóides políticos. A gente sabe que, além de ele ser um juizinho de primeira instância a serviço de grandes incorporações aqui dos Estados Unidos, ele está colocando o Brasil num caos, colocou o PIB, acabou com a indústria brasileira, trouxe mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, literalmente. Hoje nós somos 35 milhões aí no Brasil de brasileiros na informalidade. A gente vê o caos que ele causou. Tudo por causa de setores de estratégia. A gente sabe que por detrás disso tem um Washington para poder estabilizar o Brasil. E essa função é para poder dizimar dentro desse eufemismo e trazer com que a população brasileira se torne mero produtor de matéria-prima, aliás, de commodities, e exportador de matéria-prima, e colocar o Brasil em colônia. Então existe um esquete, um conluio dentro desse protocolo atenuante entre que o entregadorismo para as elites dominantes é a pauta desse protocolo através de Sérgio Moro. Bom, ele colocou algumas pautas, ele falou sobre Rosa Weber, que havia trabalhado com ela, que espera que ela volte a favor do habeas corpus do ex-presidente Lula, juntamente com os outros ministros. Diga-se de passagem, a gente sabe que o ex-presidente Lula venceu de 7-4 a votação semana passada, e no próximo dia 4, semana que vem, de abril, eles vão estar aí julgando o direito ou não do habeas corpus em segunda instância. A gente vê que a mídia está preocupada, a Netflix fez aí uma série de um mecanismo, a gente vê aí que a gente vai estar explicando nos próximos vídeos, que a indústria cinematográfica no Brasil nunca teve investimento, e quando teve foi nos governos que têm políticas compensatórias. Então a gente vê que o brasileiro sonha em caminhar entre Hollywood, que é uma farsa. O sonho do brasileiro, principalmente Zé Padilha, que fez Tropa de Elite, não vou entrar em detalhe, mas ele está aí tentando dar uma de Steven Spielberg, está distorcendo a mensagem através de fake news para colocar não só os governos que tiveram compromisso com a população através de ações sociais, ou seja, uns governos que tiraram mais de 4 milhões de pessoas abaixo da miséria, da fome, cujo os programas voltados a crédito consignados, políticas compensatórias através de ações sociais. Então isso preocupa a elite dominante. A gente sabe que Tropa de Elite, eles investiram 10 milhões, Cidade de Deus 12, e a gente sabe que a Operação Lava Jato, o filme A Justiça é para Todo, foi comprado pelos rentistas, pelo fascismo da plutocracia de São Paulo, Baranato, Rio de Janeiro, de São Paulo. A gente vê a incógnita que eles gastaram 15 milhões. Por detrás do Netflix existe isso. Então existe um hashtag para as pessoas deletarem o Netflix. A gente vê a indolência do sistema do Netflix no Brasil, colocando em pauta, distorcendo toda a matéria. A mesma coisa você falar que o Michael Jackson, ele surfava nas ondas da Califórnia. Uma coisa totalmente incógnita. Então, voltando ao Sérgio Moro, a gente vê que ele não quer ser, ele serve aos grandes interesses das oligarquias dominantes. Se vendeu não só ele, como eu já expliquei em outros vídeos, Deitão Dallagnol, o Barroso, o ministro Barroso também, que já está mostrando a cara, quer se vender. Então a estratégia é toda política, existe um jogo de interesse. O pobre, a população, ou seja, o proletariado, não tem direito no Brasil. É o povo que produz, é o povo que paga mais imposto, a maior carga tributária, imposto é regressivo no Brasil. A gente sabe que o pobre paga mais do que o rico, e a gente vê esse eufemismo, esse autoritarismo dentro de uma crise sem precedente. Então Sérgio Moro bateu de frente sobre o foro privilegiado, questionaram referente à escuta telefônica de Dilma do ex-presidente Lula, que ele escancarou, colocou na mídia, principalmente na Rede Globo,
que está por detrás também do golpe, é o braço direito da CIA no Brasil, vocês sabem muito bem, e através das mídias convencionais com a podridão que intoxicou a população brasileira como massa de manobra. A gente sabe que a revista Veja recebe 100 milhões do Geraldo Alckmin, que está há mais de 18 anos aí comandando o Brasil. O PCC colocou São Paulo aí no déficit gigantesco. Nós temos 27 estados, hoje mais de 20 estão aí quebrados, inclusive Rio de Janeiro, que a gente está vendo aí a carnificina que está acontecendo, literalmente. A gente sabe que o policial, a função do policial é formar a culpa do delinquente, né? O exército que tem que estar na rua. Então, dentro desse aglomerado, dessas estratégias, o governo vai conseguindo, o governo fascista interino vai conseguindo dissolver todas as pautas para ajudar, para deixar de ajudar a população através da PEC da morte, congelou os gastos por 20 anos, educação, saúde. Se você for no hospital público em São Paulo, Rio de Janeiro, você vê a calamidade que está. Então isso foi colocado tudo com a ajuda desse fascismo, dos rentistas que estão aí, que todos os anos recebem mais de 70% do PIB. A nossa dívida já está bloqueando o PIB, já está quase que 80%, 90% do produto interno brasileiro, ou seja, do GDP, e vai colapsar o país se não forem tomadas medidas drásticas. A gente vê que a meta fiscal do ano passado foi de 174 bilhões e o governo acabou distribuindo dinheiro para poder se esquivar, comprou um judiciário, ou seja, existe esse antagonismo dentro dos poderes para poder dificultar a disruptura da democracia, principalmente das ações sociais. Então, esse juiz de primeira instância que deve favores às grandes corporações, se vendeu por preço de banana, foi vendido e colocado em pauta. Ele também questionou sobre o foro privilegiado, que ele acha que tem que ser pautado, condenou alguns presos e disse também referente à prisão de segunda instância. Ele quis se lançar, ele quer se lançar essa função de Sérgio Moro. Foi questionado também, mas ele não quis colocar em pauta sobre a colaboração. Mentira, ele vendeu informações, ele levou informações para a lista doméstica dos Estados Unidos para poder difundir o Brasil junto com esse golpe. A ideia é de estabilizar o país, ele colocou o PIB abaixo de 3% do crescimento econômico. A gente sabe que desde a década de 80 o Brasil não cresce a 2% ao ano, e olha lá, agora com esse pós-golpe, a gente vê a disruptura da democracia dentro dessa crise sem precedente. Então, o sistema judiciário e político, a gente vê a indolência das convicções partidárias, a gente vê um fascismo. Ontem mesmo o ônibus do ex-presidente Lula foi atingido com tiros no pneu e pegou a parte da lata do ônibus. Então, o fascismo se cresce, o fascismo se cria quando existe pessoas que não aceitam a livre expressão colocada como contrapartida, ou seja, são pessoas que não aceitam ideias de outras pessoas. A gente tem que respeitar. Então, se criou esse separadismo no Brasil e a gente vê o ódio implementado dentro da sociedade brasileira. Também foi colocado referente ao ex-presidente Lula, o que ele poderia acontecer na prisão em segunda instância. Então, Sérgio Moro pediu, através dessa reportagem, dessa entrevista que ele deu, para que Rosa Weber, que trabalhou junto com ele alguns anos atrás, junto à investigação do Mensalão, voltasse a favor. Ou seja, ele quer isso, quer que aconteça porque ele age acima da Constituição. A gente vê um juiz parcial que está aí se vender. Ele não é só um juiz, ele é um político, ele está almejando, entendeu? Foi vendido juntamente com a Jessica Coase, de Brian Winter, que pagou para ele vir fazer palestra aqui em Nova York, como já expliquei para vocês. E Brian Winter é o vice-presidente dessa empresa, que para você se filiar você tem que pagar 10 mil dólares para ter assinatura. Está por detrás da Venezuela, enfim, de outras coisas. Agora o Netflix está sofrendo e vai sofrer o boicote por causa de um cineasta que quer seguir o Steven Spielberg, juntamente com não só a Operação Lava Jato, mas agora com o mecanismo tentando desvincular e quebrar dentro do lawfare todas as possibilidades de credibilidade de um governo que fez realmente políticas compensatórias no Brasil.
Foi colocado também para Sérgio Moro o que ele achava sobre auxílio moradia. Ele defende auxílio moradia, um cara que ganha acima do teto, tem direito, férias proporcionais, mais de 60 dias, tem regalista, recebe mais de R$4.500 de auxílio moradia. Ele disse que é para complementar o salário. Então a gente vê aí o fascismo de um juiz de primeira instância que quer acabar. Ele tem que prender literalmente o ex-presidente Lula para que ele possa expor através da Rede Globo, da Veja, da revista Isto É, do Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, você que acompanha, que está aí no Brasil, em São Paulo, você pode ver que a mídia é distorcida pelos rentistas. Então o Brasil está de joelho, o Brasil está concominado a um retrocesso a caminho da década de 80 e o povo vai perder. Porque a esperança, a resposta está única e exclusivamente na mão da população que está aí sofrendo e vai sofrer mais. Então ele defende esses pactos, ele defende essas ideias, ele está querendo colocar uma emenda, inclusive até na Constituição, para mudar, mas a gente sabe que o STF, o Ministério Público, está sofrendo aí literalmente a pressão para que eles voltem contra um ex-presidente que fez muito para a população, que serviu realmente a população mesmo com dificuldades, com falhas, mas trouxe o crescimento de um país. A gente viu que na época do Lula o salário mínimo era $76, quando ele entregou o mandato era $320. A gente vê que ele trabalhou não só com a política, com a agricultura, a parte da agricultura doméstica, mas ele ajudou o Brasil a dar passos significantes. Então isso causa disruptura para poder desconstruir a política daqueles que fazem realmente algo para o povo, que paga e exige. Então a lei, a Constituição, ela manda, não é qualquer pessoa, não é qualquer governo que vai tirar esse direito, ou seja, que é o direito da Constituição. Então a gente vai voltar com mais informações para vocês, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Netflix, o que está acontecendo com o Brasil, com essa mentira, com esse fake news, dessa falácia, através dessa minissérie O Mecanismo. Robert for International Postal Research, stick around, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.